Você já imaginou deixar centenas de milhares de soldados inimigos na linha de frente totalmente vulneráveis, sem disparar um único tiro? Isso aconteceu na Ucrânia e revela uma manobra devastadora que pegou a Rússia completamente desprevenida. Por meses, o exército russo acumulava munição para cerca de 130 mil soldados no nordeste da Ucrânia, especialmente ao longo da linha de Belgar. Enquanto isso, forças ucranianas trabalhavam na mais silenciosa e letal das guerras, a sabotagem das rotas de suprimento inimigas. Durante essas operações, os ucranianos fizeram uma descoberta surpreendente do outro lado da fronteira. Dezenas de minas antitanque TM-62 estavam escondidas sob duas pontes cruciais em Belgar. Curioso, não? Essas minas, colocadas pela própria Rússia, se tornaram a chave para derrubar a infraestrutura russa, com a ajuda indireta do Kremlin. Em 29 de agosto, algo inédito aconteceu. Usando drones FPV que custam apenas cerca de $600, capazes de transportar 510 quilos em explosivos acionadores, a Ucrânia detonou essas minas sob as pontes, provocando uma devastadora explosão que destruiu as duas estruturas. A primeira ponte, próxima a KRNY Kultur, caiu, a segunda foi desativada usando a mesma técnica engenhosa. E como foi feita essa façanha? Vídeos divulgados pela 58ª Brigada Motorizada Ucraniana mostraram drones quase invisíveis, capazes de se infiltrar em túneis protegidos por interferência eletrônica, onde os drones convencionais perdiam sinal. Para vencer isso, os ucranianos utilizaram drones equipados com transmissão via cabo de fibra ótica, que chegaram ao alvo silenciosamente e detonaram as minas escondidas. A explosão, além de detonar a mina, desencadeou uma reação em cadeia na munição russa amontoada ali, destruindo completamente as pontes. Esse golpe não foi apenas uma surpresa tática, mas um desastre logístico para a Rússia. Essas pontes não eram simples passagens de concreto, eram peças fundamentais para o transporte ferroviário que abastecia a linha de frente entre Valvichansk e Kupanskato. Elas formavam um elo vital no triângulo Belgar-Valukichebsino, que funcionava como um relógio para garantir o reabastecimento diário de combustível, munição 122 a 152 mm e alimentos para ao menos 110 mil soldados russos entalados no fronte. Imagine o tamanho do problema: um batalhão mecanizado consome diariamente até 12 mil litros de combustível. Uma única bateria de artilharia pesada precisa de mais de 150 disparos por dia. Cada quilômetro de rota armada exige patrulhas constantes e nós de guerra eletrônica. Ao explodir essas pontes, a Ucrânia cortou de vez esse fluxo vital de suprimentos, deixando os soldados russos isolados em meio ao fogo inimigo. Mas a genialidade dessa estratégia está no custo. Com drones baratos, a Ucrânia conseguiu repetir esse ataque devastador sem gastar fortunas em mísseis guiados. E o pior para Moscou é que essa tática não é um acaso. Sempre que o inimigo colocar explosivos sob uma ponte, os ucranianos podem simplesmente usá-los contra ele, onde quer que estejam na Rússia. Esse cenário abre uma porta para um caos estratégico, desfazendo toda a logística russa em várias frentes. A perda dessas pontes desencadeia atrasos em comboios, aumenta custos e expõe as tropas a ataques futuros, enquanto obriga a Rússia a desperdiçar suas forças em escoltas e desminagem. Para o Kremlin, a mensagem foi dura: suas linhas estão vulneráveis e suas forças, presas em um pesadelo sem fim. Mas essa história não termina aqui. A situação em Belgar mostra como a guerra moderna já não é feita apenas no campo de batalha, mas também na mente e no psicológico dos soldados e civis. Sirenes que soam constantemente, cancelamentos de voos, a cidade tentando se proteger com redes antidrones nas fachadas dos prédios, tudo isso cria uma atmosfera tensa, revelando o desgaste invisível mais real que mina o moral e os recursos russos. Enquanto Moscou anuncia derrubadas de drones noite após noite, o cansaço começa a se espalhar pelas linhas, provocando atrasos no abastecimento e, consequentemente, aumentos nos preços de combustível e alimentos nas áreas afetadas. O cerco invisível imposto pelos pequenos drones de baixo custo custa caro em todos os níveis para a Rússia. Você consegue imaginar o impacto desse tipo de ataque repetido? Uma guerra onde cada ponte perdida enfraquece uma cadeia inteira. Onde o inimigo usa o próprio armamento contra si mesmo. Onde a tecnologia barata derruba a infraestrutura de um exército enorme. Até onde isso pode levar?
Será que as forças russas conseguirão se adaptar ou estão à beira do colapso logístico total? A história ainda está sendo escrita, e as peças desse jogo mortal seguem movendo-se silenciosamente sob o olhar atento dos drones. Na parte anterior, vimos como os drones FPV conseguiram superar a forte interferência eletrônica sob as pontes, transmitindo imagens via cabo de fibra ótica. Essa tecnologia permitiu localizar as minas antitanque escondidas, preparando o terreno para uma operação surpreendente. Agora, imagine o silêncio antes da tempestade. Logo que os dispositivos sob as pilastras das pontes foram confirmados, um impacto preciso desencadeou uma explosão secundária devastadora. Milhares de quilos de munição russa empilhada explodiram, fazendo ruir completamente as estruturas. Essa tática, inteligente e econômica, evitou o uso custoso de munições guiadas de alta precisão, ativando o explosivo já colocado pelo próprio inimigo, uma armadilha invisível para os radares tradicionais. As imagens capturadas mostram os drones manobrando habilmente, deslizando com ângulos amplos por baixo das pontes, até acionar naturalmente os clusters de minas. Em poucos segundos, o cenário se transformou em um inferno de fogo, escombros e aço retorcido. Essa sequência dramática retrata uma catástrofe indescritível para as tropas russas. Afinal, essas pontes não eram meros acessos de concreto, mas os últimos elos indispensáveis na cadeia ferroviária que abastecia o eixo estratégico Kupanskato-Volchansk. Esses dois cruzamentos em Belgrade funcionavam como gargalos críticos. Eles conectavam as linhas que desciam ao saliente de Kiev, passando pela estação Valuki, ao norte, e pela zona de Chebsino, a oeste. Era nesse triângulo logístico, Belgrade, Valuki, Chebsino, que caminhões, combustível e munições, especialmente os pesados projéteis de 152 mm, circulavam diariamente com precisão de relógio suíço. No terreno, estima-se que entre 110 e 130 mil soldados russos estivessem posicionados nas frentes de Kiev e Sunomi. Incluíam regimentos motorizados defendendo o Nordeste, unidades mecanizadas de fronteira na linha de contato e reforços rotativos em curso. Essa imensa força acelerava o consumo. Um batalhão mecanizado podia queimar até 12 mil litros de combustível por dia, uma bateria de 152 mm necessitava de 150 projéteis ou mais em dias intensos. E para manter a segurança das rotas armadas, era necessária uma patrulha a cada 10 a 15 quilômetros, com pontos eletrônicos de interferência constantes. Com as pontes destruídas, o fluxo vital de suprimentos foi bruscamente interrompido. Era como cortar o oxigênio para mais de 130 mil soldados russos, deixando-os presos em um inferno logístico. Esta não foi uma simples perda estrutural, foi um colapso estratégico que expôs a falha da alta cúpula russa em proteger sua própria retaguarda. Já pensou como o inimigo se sentiu, sabendo que sua própria munição virou uma armadilha mortal? E se isso não for apenas um golpe isolado? Será que outros aliados russos estão prestes a viver o pesadelo de serem derrubados pela própria engenhosidade do adversário? A resposta está nas próximas operações. O que virá a seguir? Até aqui, vimos que milhares de veículos militares russos cruzam diariamente as linhas de abastecimento, consumindo combustível e munição em uma escala assustadora. Um batalhão mecanizado, por exemplo, usa entre 8 a 12 mil litros de combustível por dia. Além disso, uma bateria de 152 mm exige mais de 150 projéteis em dias intensos de combate. Mas a segurança dessas rotas não é simples. Postos de patrulha e unidades de guerra eletrônica precisavam estar posicionados a cada 10 ou 15 quilômetros para garantir a passagem segura. Agora, veja o drama. Ao fechar as pontes que atravessam esses principais eixos logísticos, o que acontece? O abastecimento essencial é interrompido, deixando cerca de 130 mil soldados russos isolados, praticamente presos em um inferno que se alimenta do próprio descuido de seus comandantes. Parece inacreditável, mas o Kremlin entregou suas tropas a essa armadilha com as próprias mãos. Essa não foi uma ação isolada, muito pelo contrário. Trata-se de um novo conceito militar que pode ser repetido milhares de vezes. Imagine, se colocar explosivos sob uma ponte pode dar à outra parte o poder de explodi-la contra você mesmo, cobrando o preço da destruição.
O que aconteceu em Belgar pode se replicar nas principais cidades russas onde esses esconderijos perigosos forem encontrados. Neste exato momento, a Rússia concentra sua atenção na perda das duas pontes de Belgar. Elas são muito mais que simples construções de concreto, funcionavam como artérias estratégicas para a movimentação de toras por ferrovia, rota vital para o transporte de combustível, munição e reforços. Pequenos centros de defesa antimísseis e equipamentos de guerra eletrônica protegiam essa região, exatamente para manter o fluxo constante. Mas, assim que essas estruturas caíram, tudo mudou. Trens não conseguem mais descarregar nos pontos planejados. Caminhões precisam escolher rotas alternativas, mais longas e expostas. Aumentam os custos com combustível e escoltas, e a velha máxima de que uma ponte fecha e outra abre simplesmente não serve na logística da guerra. Porque na guerra, a nova rota é mais lenta, mais visível, fácil de ser interceptada. Essa redução de caminhos cria um gargalo perigoso, e é justamente isso que a Ucrânia quer. Ao fixar esse ponto estreito, transforma o ritmo da logística russa em alvo fácil. O inverno rigoroso, o terreno encharcado e os vales baixos cobertos de neblina e gelo tornam pontes improvisadas ainda mais frágeis. Batalhões de pontões precisam girar mais rápido, aumentando o desgaste. Novas rotas alternativas surgem entre Belgorod, Kiev e Sumi, através dos triângulos ferroviários de Valuiki e Shebakino. Cada um desses pontos vira um novo alvo. A Ucrânia, com seus drones FPV, pequenos, silenciosos e letais, se aplica para atormentar essas rotas desviadas, atrasando ainda mais o fluxo essencial. Mas será que a Rússia sabe o tamanho do desastre que se forma diante dela? Até onde vai a capacidade ucraniana de transformar logística em campo de batalha invisível? Enquanto as pontes caem e o tempo parece correr contra, uma pergunta cruel paira no ar: se o próximo ataque acontecer na capital russa, quem poderá se proteger? E quem será o próximo a ficar preso nessa armadilha mortal? Anteriormente, vimos que, com o aumento das rotações dos batalhões de pontões e o desvio das rotas de Belgorod para Kiev e Sumi, outras pontes e túneis se tornaram alvos inevitáveis. A Ucrânia não está apenas prejudicando duas travessias específicas, mas está lentamente corroendo uma cadeia inteira de rotas logísticas, usando drones ágeis para atacar pontos-chave. Agora, imagine o impacto. Não só 2 pontos estratégicos foram destruídos, mas todo o fluxo de suprimentos de um mês inteiro foi desprezado. Isso afeta mais de 100.000 soldados russos, reduzindo drasticamente o ciclo de munição, combustível e alimento. Com um ciclo tão curto, esses soldados enfrentam uma escolha brutal: recuar ou encarar perdas cada vez maiores no campo. A parte mais surpreendente? Esses ataques custaram muito pouco para a Ucrânia. Cada drone utilizado nas destruições teve um custo entre 25 e 30 mil hryvnias, algo em torno de 600 a 725 dólares, um valor ínfimo se comparado ao preço de um míssil guiado de precisão. Essa fórmula de baixo custo e grande impacto virou um pesadelo para o exército russo. Esses detalhes vieram à tona em grandes canais de informação, evidenciando a mensagem de que plataformas econômicas, unidas a um reconhecimento eficiente, conseguem paralisar infraestruturas estratégicas. Assim, o estrago não foi apenas técnico, mas também um golpe econômico e psicológico para os russos. Tentando consertar o estrago, o exército russo terá que montar pontes temporárias, o que exige mais soldados para proteger essas novas estruturas e desarmar minas. Esse reforço inevitavelmente diminui a capacidade dos mesmos soldados que já estão na linha de frente. Além disso, as rotas alternativas são mais longas e visíveis, oferecendo janelas perfeitas para emboscadas organizadas por drones ainda mais precisos. Perder 2 pontes no mesmo dia enviou uma mensagem devastadora às tropas russas: suas linhas de suprimento estão vulneráveis. Isso gerou uma mudança no comportamento do exército, que agora evita deslocamentos em grandes grupos. O ritmo das operações foi quebrado, dividindo o fluxo em comboios menores, o que significa mais tempo de viagem e mais chance de serem atacados. Essa fragmentação dobra o custo de defender essas rotas. Mais caminhões escoltados por soldados consomem recursos e tempo, tornando o abastecimento ainda mais difícil. No nível operacional,
o prejuízo não é apenas sobre uma ponte, mas sobre toda uma corrente logística enfraquecida. Como será que isso acabará redefinindo a dinâmica da guerra? Será que o Kremlin conseguirá restaurar a segurança dessas rotas ou continuará pagando um preço cada vez maior? O tempo dirá se essa estratégia silenciosa será o golpe final. Na parte anterior, vimos como o ataque destruiu não apenas 2 pontes, mas toda uma cadeia estratégica vital para o exército russo. Esse golpe afeta diretamente o fluxo de suprimentos para mais de 100.000 soldados, forçando a Rússia a usar rotas mais longas e visíveis, que tornam seus comboios alvos fáceis e caros de proteger. Mas o impacto dessa ofensiva vai muito além do campo de batalha. 2 pontes destruídas não significam só um gargalo isolado nas linhas de abastecimento, mas a ruptura total do ritmo de guerra russo. A região de Belgar, onde essas perdas ocorreram, tornou-se um palco decisivo não apenas para a logística militar, mas para a batalha psicológica de Moscou. Explosões repetidas, ocorrendo a até 50 quilômetros da fronteira, começaram a fazer algo assustador, normalizar o som ensurdecedor das sirenes e cancelar voos em centros urbanos. Imagine o cenário: o barulho constante de alarmes, o cheiro de fumaça e o som distante de estilhaços criando uma tensão permanente no ar. Essa rotina sombria desafia diariamente a capacidade das autoridades civis de gerenciar crises e comunicar riscos à população, que luta para lidar com o medo constante. Além disso, essa pressão constante consome os orçamentos municipais e estatais, drenando recursos que poderiam ser usados em outras áreas vitais da sociedade. Para tentar conter essa ameaça, Belgarvin recebeu redes anti-drones nas fachadas de prédios públicos. Mas essa medida é, na verdade, mais uma questão de aparência do que solução efetiva. Essas redes podem atrasar a invasão silenciosa de um pequeno drone. Da mesma forma que um guarda-chuva protege da chuva fina. Contudo, na percepção coletiva, elas criam a imagem de uma cidade tentando se proteger, uma fortaleza erguida diante do invisível inimigo que espreita os céus. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia não para de anunciar a derrubada de dezenas de drones em Belgar, afirmando que existe um regime de vigilância constante no espaço aéreo. Porém, mesmo que essas notícias sejam verdadeiras, elas revelam um ciclo perigoso. O uso intenso de munição defensiva e o esforço incessante das patrulhas provocam uma exaustão crescente nas forças posicionadas ao longo da linha que vai de Belarus, Biansk, Kursk até Belgar. Essa fadiga não é apenas física. Ela causa atrasos frequentes nas linhas de abastecimento de combustível e alimentos, resultando em aumentos periódicos nos preços nos mercados locais. As imagens vindas da fronteira desafiam a narrativa oficial de segurança interna de Moscou, expondo semanalmente a vulnerabilidade do país diante dessa guerra que parece não ter fim. Durante todo o verão, a Rússia implementou defesas em camadas e aplicou restrições temporárias nos voos civis, tudo para controlar a pressão crescente dos veículos aéreos não tripulados. O Comando de Defesa Aérea do país divulgou que dezenas de drones foram abatidos em várias noites, especialmente sobre Belgar, Kursk e Briansk. Em algumas ocasiões, derrubar dezenas desses pequenos invasores ocorreu em uma única janela de tempo, mostrando uma resistência real, mas que consome recursos e aumenta o desgaste das forças russas. Por trás dessa resposta, uma pergunta inquietante permanece: até quando a Rússia conseguirá suportar esse assédio contínuo sem quebrar o seu ritmo vital de guerra? O som das explosões e o zumbido dos drones cortando o ar são símbolos de um novo tipo de conflito, onde tecnologia e astúcia se combinam para fazer o impossível acontecer. Um duelo invisível, mas mortal, que pode determinar o destino de milhares de vidas em ambos os lados. Será que o Kremlin ainda tem cartas na manga para virar essa situação? Ou já está preso em uma armadilha criada por sua própria arrogância e falta de visão? A resposta está nas próximas batalhas aéreas e no silêncio que se esconde depois de cada detonação. Você já imaginou como algo pequeno e barato pode destruir o que parecia impenetrável? Enquanto a Rússia se esforça para proteger suas linhas vitais próximas à fronteira, enfrentando uma enxurrada constante de ataques, a pressão sobre suas defesas se torna insustentável. Em regiões como Belgar, Kursk e Briansk, relatos indicam intensa atividade noturna, com dezenas de drones abatidos numa única operação.
Mas será que isso é suficiente para barrar a invasão silenciosa que ameaça seu avanço? Nos últimos meses, diante dessa pressão, as autoridades russas aplicaram restrições inéditas em seus aeroportos civis e imporam toques de recolher aéreos sobre as cidades estratégicas. Redes de guerra eletrônica foram duplicadas para detectar e anular cada carga oculta. Patrulhas reforçadas e barreiras físicas blindam fábricas, depósitos e centros logísticos, numa tentativa frenética de conter o inimigo. Ainda assim, pequenos drones de curto alcance, baratos e à prova de defesas tradicionais, continuam a injetar caos com uma velocidade assombrosa. Essa modalidade barata tem se tornado verdadeiro pesadelo financeiro para a defesa russa, cujo custo para bater essas ameaças supera facilmente o valor dos próprios atacantes. O caso das pontes em Belgar escancara esse desequilíbrio. As medidas de proteção, embora numerosas, ainda são insuficientes. O próprio governo russo reconhece que o constante reajuste das restrições, alinhado às novas ondas de ataque, tem elevado o custo administrativo e desafiado a eficiência das operações. Em vários momentos, aeroportos tiveram que interromper temporariamente suas atividades. Sobre as vias e trilhos que mantêm a logística de tropas e suprimentos, o conceito de corredor seguro se prova ilusório diante das onipresentes ameaças aéreas. A interferência em sinais de GPS e equipamentos de detecção chega a degradar as rotas de voo dos drones, mas as falhas continuam a se multiplicar com o acúmulo das investidas ucranianas. Enquanto isso, o arsenal de armas que Kiev emprega é uma combinação letal de recursos caros e baratos. Drones suicidas de longo alcance, veículos aéreos modulares e modelos industriais operam em conjunto para despedaçar a linha russa. Sistemas como o J-22 e os chamados Beaverklas indicam uma autonomia para missões de alta quilometragem. São enxames imensos que, em ataques coordenados, visam diretamente a infraestrutura industrial e militar. As informações abertas revelam lançamentos a partir de plataformas móveis cobertas por abrigos transportáveis, criando um cenário futurista e aterrorizante em que ondas intermináveis de drones se precipitam sobre os alvos russos. Mas qual é o preço dessa guerra invisível, onde o inimigo é pequeno, quase imperceptível, e o estrago, colossal? Como a Rússia poderá responder a essa nova ameaça que não se dobra às defesas tradicionais? A resposta pode definir o rumo de uma guerra cujo palco não é só o campo de batalha, mas também o céu pouco acima das fronteiras. Você acredita que a tecnologia barata pode, de fato, virar a maré em combates tão complexos? Enquanto as noites continuam a iluminar explosões e caças incansáveis. A inquietante sensação é de que isso é apenas o começo. E a pergunta que ecoa: o que virá a seguir nesse jogo onde cada drone derrubado abre espaço para centenas de novos ataques? O que será preciso para que uma estratégia tão inovadora e ousada tenha sucesso completo? Acompanhe o desenrolar dessa história, onde o inesperado se mistura com a coragem e o futuro pode ser decidido por máquinas quase invisíveis. A diversidade nas formações de ataques aéreos com drones impede que as defesas russas apresentem uma solução única para o problema. Cada tipo de subsistema exige uma janela de detecção específica e um método diferente de supressão. Por outro lado, os veículos aéreos não tripulados, VANTS, acessíveis desgastam a defesa pelo uso em grande quantidade. No caso das pontes em Belgorod, foi exatamente este tipo de drones que gerou um impacto estratégico significativo. Além de Belgorod, os alvos estratégicos da Ucrânia incluem também a capital russa e grandes metrópoles. Nos últimos meses, a Rússia anunciou ter derrubado muitos VANTS ao redor de Moscou e São Petersburgo. As defesas aéreas e as unidades de guerra eletrônica foram reforçadas tanto na costa quanto no interior. Foi alegado que dezenas de VANTS foram abatidos simultaneamente em determinadas noites. As barreiras físicas e as patrulhas aumentaram nas áreas críticas das grandes cidades, especialmente em Moscou e São Petersburgo. Contudo, plataformas com alcance estendido continuam desafiando as camadas de dissuasão e detecção. O ponto fraco, muitas vezes, reside nas principais rotas de abastecimento e nas pontes. É aqui que Kiev tem a vantagem na equação de custo-benefício. Assim, essas duas cidades russas estão sob ameaça de possíveis ataques ucranianos.
A relevância de Moscou e São Petersburgo para Kiev não é apenas simbólica, mas está relacionada à função operacional de alerta. Um ataque a partir destes centros poderia acarretar a retirada de sistemas de defesa, criando lacunas na proteção das fronteiras e linhas de frente. Portanto, a Ucrânia busca abalar a confiança do regime russo não apenas em Belgorod, mas também em Moscou e São Petersburgo. A resposta da Rússia pode ser interpretada como uma ação de engenharia imediata, com a instalação de pontes temporárias sob a cobertura de defendência aérea e guerra eletrônica. Agora, vamos tirar isso do papel e contar uma nova história a partir desse texto. Imagine um cenário em que, no coração das operações militares, a Ucrânia encontra uma forma inovadora de provocar caos nas linhas de defesa russas, sem disparar uma única bomba. Em agosto, uma unidade de reconhecimento ucraniana fez uma descoberta surpreendente, minas antitanque escondidas sob as pontes na região de Belgorod. Com um plano audacioso em mente, utilizaram drones equipados para acionar essas minas. Isso não apenas destruiu as infraestruturas críticas, mas deixou aproximadamente 130 mil soldados russos vulneráveis, presos em uma armadilha. Como seria se você descobrisse que essa estratégia simples, mas genial, poderia ser replicada em várias cidades, incluindo a própria Moscou? O ataque não foi apenas um golpe de sorte, mas uma lição amarga em contra-ataque, mostrando como um exército pode ser derrotado por seus próprios enganos. Enquanto os russos tentavam desesperadamente reforçar suas defesas, as imagens de suas pontes em chamas ecoavam pela região, criando um clima de incerteza e vulnerabilidade nas tropas. Essas duas pontes não eram apenas estruturas de concreto, mas pontos vitais que abasteciam as fronteiras com suprimentos essenciais. A destruição delas interrompeu o fluxo de combustível e munições, deixando os soldados russos sem recursos. Agora, imagine a tensão crescendo entre as tropas, que se perguntavam, como resistir sem suprimentos? A dor da perda não era apenas física, a confiança no alto comando começou a vacilar. E quando o Kremlin tentava compensar a perda, sua resposta se tornava apenas uma bandagem e um ferimento profundo. Com outros alvos em vista, a Ucrânia não estava apenas mirando em Belgorod, mas enviando uma mensagem ressonante para a própria capital da Rússia. E se essas ações tivessem consequências que se estendessem além do campo de batalha? O que aconteceria com a moral das tropas quando escutassem sirenes e vissem suas cidades, como Moscou, estremecerem com os ecos de cada ataque? O jogo estava mudando, e as incertezas se tornavam o novo normal. Quer saber como essa narrativa se desenrola? Prepare-se, porque a batalha entre Kiev e Moscou apenas começou, e as reviravoltas estão prestes a se intensificar de formas que ninguém poderia imaginar. Você já imaginou como centenas de milhares de soldados podem ficar isolados, abandonados, sem apoio, sem suprimentos, simplesmente por causa da destruição de duas pontes? A guerra não é feita apenas de batalhas sangrentas, às vezes, ela é decidida por detalhes invisíveis, quase imperceptíveis. O que pode parecer uma simples estrutura de concreto, na verdade, é o elo vital entre a vida e a morte de milhares no campo de batalha. E foi exatamente isso que aconteceu em Belgar, onde a Ucrânia expôs uma vulnerabilidade devastadora no coração da logística russa. Até agora, vimos que a Rússia tenta reagir colocando pontes temporárias sob a proteção de sistemas de defesa aérea e jamers eletrônicos. Mas isso não é apenas uma questão técnica. O preço dessa resposta é alto, tanto em termos de pessoal quanto de recursos. Imagine a pressão nos soldados, esperando horas intermináveis em estradas perigosas, ou a frustração de convois desviando quilômetros a mais todos os dias, numa corrida constante contra o tempo e o inimigo invisível. No médio prazo, as rotas precisam ser desviadas para o norte ou para o sul, tentando manter o fluxo, mas aumentando o desgaste e o risco. E no longo prazo? Novos projetos de estradas ou ferrovias poderiam surgir, mas são barreiras quase intransponíveis, rios, dunas de areia, propriedades privadas, dinheiro escasso. O custo não é só financeiro, é uma luta contra o tempo, contra a geografia e contra a moral. A Rússia afirma ter abatido centenas de drones inimigos, uma vitória tática que soa impressionante. Mas basta um único ponto fraco, uma brecha sob uma ponte, para mudar completamente o cenário estratégico.
É como se toda a defesa aérea e o estoque de munição tivessem que ser repensados diante da ameaça oculta, invisível aos radares tradicionais. E se essa mesma tática fosse aplicada em Moscou? Em meio a lockdowns e crescentes tensões sociais, a população começaria a questionar: por que aqui? Por que agora? Enquanto as barreiras em Belgar, os bloqueios em Kurs e as patrulhas em Briansk tentam conter o avanço, talvez isso não seja suficiente para acalmar o medo. A narrativa oficial pode até tentar minimizar, mas a verdade é que medidas internas mais rígidas podem se tornar inevitáveis, trazendo consigo um custo social e econômico que ninguém quer enfrentar. Essas duas pontes destruídas em Belgar não são apenas alvos isolados. Elas fazem parte de um plano muito maior, onde a Ucrânia pressiona não só Kiev, mas também os centros de poder em Moscou e São Petersburgo. Cada pequeno tropeço na logística da fronteira reverbera diretamente nas linhas de frente, causando atrasos, escassez de munição, combustível e até comida. Isso pode desequilibrar o uso da artilharia, o emprego de drones, e até mesmo forçar a retirada em algumas áreas. Substituir uma ponte pode levar semanas. Consertar uma estação transformadora, dias. Reabilitar um entroncamento ferroviário, horas. Mas e se tudo isso acontecer na mesma semana? A resposta militar pode simplesmente não suportar a pressão. O que parecia um simples ataque pontual pode se transformar em um pesadelo logístico e estratégico para o exército russo. Agora, a pergunta que fica é: como a Rússia vai reagir a essa nova realidade? Será que conseguirá reconstruir suas linhas tão rapidamente? Ou estará fadada a perder terreno, sufocada por suas próprias falhas e pela ousadia inimiga? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: a guerra mudou, e quem controla a logística controla o destino da batalha. A história que você está prestes a ouvir revela um aspecto incrível da guerra moderna. A guerra não é apenas travada no campo de batalha, mas também nos corredores da política e na mente das pessoas. O que aconteceria se eu lhe dissesse que, em um movimento inesperado, a Ucrânia deixou centenas de milhares de soldados russos à mercê do destino, sem disparar uma única bomba? Nos últimos meses, a Rússia havia acumulado uma quantidade significativa de munição para suas tropas em uma linha de frente no nordeste da Ucrânia, perto da cidade de Belgrado. Enquanto isso, uma ousada equipe de reconhecimento ucraniana estava mapeando pontos logísticos essenciais para interromper esse fluxo. O que eles descobriram foi absolutamente surpreendente: dezenas de minas antitanque TM-62, escondidas sob duas pontes críticas. Imaginou que isso poderia transformar o rumo da batalha? Na noite de 29 de agosto, a Ucrânia lançou uma operação audaciosa, utilizando drones FPV de baixo custo, que custavam entre 600 e 725 dólares. Esses drones, discretos e mortais, desferiram um golpe devastador ao detonar as minas ocultas e destruir as pontes em Belgrado. As imagens dessa operação impressionante mostraram a destruição total e a reação em cadeia das munições russas. O que a Rússia não previa era que suas próprias defesas se tornassem instrumentos de sua própria destruição. Mas por que isso é tão significativo? Os dois pontos de travessia não eram apenas estruturas de concreto, eram as artérias vitais que sustentavam o suprimento das tropas russas. Com a destruição dessas pontes, elas ficaram completamente isoladas, privando mais de 130 mil soldados russos de munições, combustível e alimentos. A catástrofe era inevitável. Como o Kremlin poderia ver seus próprios soldados sendo deixados à deriva em uma situação tão crítica? Se a tática ucraniana de inutilizar as defesas russas com um custo tão baixo funcionasse não apenas em Belgrado, mas também em outras cidades da Rússia, isso poderia mudar o jogo. Nesse contexto, a Rússia enfrentava uma dura realidade. Os efeitos dessa ofensiva não eram apenas logísticos, mas também psicológicos. A pressão se acumulava não apenas nos campos de batalha, mas nas cidades, levando a uma constante sensação de alerta entre a população. A Rússia tentava desesperadamente enfrentar esse novo desafio, implementando defesas em camadas e restringindo o uso dos drones, mas a atividade e o custo do resgate eram palpáveis. Os cidadãos, afetados pelos atrasos e pelo aumento dos preços de combustíveis e alimentos, estavam começando a questionar a eficiência do governo.
No entanto, a luta ainda não estava perdida. O que o futuro reservava para aqueles que opinam sobre essas guerras, onde cada movimento conta? Neste ambiente complexo, adivinhe, a guerra se tornava um jogo interminável de táticas onde a economia e a psicologia se entrelaçam de forma intensa. Cada nova semana poderia trazer novos desafios e oportunidades. E a pergunta crucial é: até onde estão dispostos a ir os líderes ao enfrentar suas próprias vulnerabilidades? A resposta a essa questão pode decidir o destino não apenas da Ucrânia e da Rússia, mas de toda a Europa. A estratégia de vencer o caro pelo barato não é apenas um truque tático, mas sim uma estrutura de pressão capaz de alterar os planos de um ano. Essa estrutura, aliada aos atrasos em Moscou e São Petersburgo, cria um estado constante de alarme econômico em todo o país. O jogo prolongado da guerra muitas vezes é ganho ou perdido na sustentabilidade dessa economia de alarme. No final das contas, as duas pontes em Belgrado não são uma operação de sabotagem ocasional, mas sim uma mão pressionada sobre o pulso da linha de frente do Nordeste. O combustível, a munição e a comida para mais de 100.000 soldados russos foram simultaneamente paralisados. O Kremlin atingiu seu próprio exército com suas próprias minas TM-62, estrategicamente colocadas sob as pontes. Agora, imagine o impacto devastador causado por uma simples falha nas defesas. O silêncio antes da tempestade, a tensão no ar e o cheiro das explosões que se aproximam como um prenúncio de caos. O que começou como uma operação simples transformou-se em um golpe mortal contra a infraestrutura militar russa, desestabilizando não apenas as linhas de suprimento, mas também o moral das tropas. Por que a Rússia permitiu que isso acontecesse? Os drones utilizados, que custaram menos que um jantar luxuoso, revelaram fraquezas profundas que podem alterar o curso do conflito. Para os soldados no chão, essa situação é um grito de socorro, desprotegidos e abandonados em meio à batalha. A cada dia que passa, a pressão aumenta, e as consequências se amplificam. E se essa tática não for um ponto final, mas um prenúncio de algo muito mais preocupante? A capacidade da Ucrânia de transformar uma fraqueza em uma vantagem pode ser apenas o começo de uma nova fase dessa guerra. O que mais estará por vir? O tempo dirá se essas pontes se tornarão um símbolo de derrota ou de renovada determinação. A história ainda não foi escrita, e os desdobramentos prometem ser impressionantes. Siga acompanhando, pois o desfecho deste conflito pode surpreender a todos.